Na verdade, assim, eu lembrei agora. A gente ia ler e ia falar, lembra? Aqui, O ó. quê? A gente ia ler o que eu tinha anotado, tinha três, e cada um ia falar o que cachorro. Cachorro. Não era isso? É, isso mesmo. Cada um ia falar Por que a gente... que cachorro. A primeira é como chegamos até aqui. Resumão, porque eu já falei isso várias vezes, o Leandro já falou algumas, quase várias. Tem até muito... É a pergunta mais comum, todo mundo que chega aqui quer saber isso, a gente encontra a gente, quer saber, pergunta, é bom mesmo gravar, explicar e tal. E eu ainda vou gravar, quero gravar com mais gente, com os mestres da escola. Quero perguntar pro Josimar, pro Conrado, pro Matheus, pra galera que tá participando do Discord, entra lá, seja membro, cola com a gente, vamos conversar, gravar junto. Eu quero perguntar isso ainda pra mais gente, é uma coisa que é importante falar, é uma coisa que eu adoro saber e perguntar. E todo mundo, é uma das coisas que a gente mais conversa, que é o que nos une, né? É o maior momento das nossas vidas. É onde tudo se tornou incrível, tudo ficou mágico, onde a gente chegou no ápice daquilo que a gente nem chegou a sonhar que poderia chegar um dia. Então é insano demais. É claro que a gente quer falar disso, quer viver isso, quer conversar sobre isso. E assim, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco... Bom, tava eu lá com o meu canal, tinha o canal no YouTube... Tinha estudado muito Hélio Couto já, tava no finalzinho, tipo assim, não tinha mais, não supria mais, faltava água da vida, entendeu? Eu tava confuso, o que eu vou fazer? E daqui um ano eu vou ficar vivendo com os meus tios, como vai ser? O que vai acontecer? Aí, de tanto pessoal falar de terra plana, me mandava vídeos, eu fui ver um negócio, né? E dentro dessas coisas de terra plana, acabou chegando um vídeo do Bob. E nesse dia eu já tinha feito um vídeo no meu canal falando que ia parar, ia dar um tempo, porque... Na época teve gente que ficou ofendida. E eu até entendo, não é uma coisa que se fale. Eu às vezes sou meio estúpido mesmo, meio sem noção. Mas eu falei assim que eu não tava curtindo, sabe? Eu não sei como vocês assistem. Eu falei assim. Seu próprio canal, né? Eu falei, não sei como vocês assistem. Daí a pessoa se sentiu ofendido mesmo. Mas era uma autocrítica. era acostumado com esse seu jeito. Era uma autocrítica, sabe? Sei lá, alguns poderiam chamar de humildade. Sim. Mas assim. Outros já achavam meio arrogância e tal. Mas enfim, eu fiz o vídeo, falei isso, vou dar um tempo, nunca mais, sei lá. E nesse dia raspei a cabeça, de vez em quando eu raspava a cabeça, nada demais. Mas enquanto eu raspava a minha cabeça, eu tava ouvindo um segundo ou terceiro áudio do Bob, e eu percebi que tá acontecendo alguma coisa aqui, o que é isso? E aí eu coloquei fone de ouvido, saí andar de moto e com aquilo na cabeça. E voltei pra casa e eu não consegui tirar do ouvido mais, o tempo todo, não consegui desligar o Bob. Ele já ficou. O Hélio Couto também foi um pouco assim no começo. Deixava tocando e dormia, acordava e tava lá. Mesma coisa, tava o Bob ali, na minha mente. E eu lembro ainda que aconteceu tudo muito rápido, né? Uma história louca. Eu posso falar melhor em outra ocasião, outro dia. Mas depois que encontrei o Bob, ele andando atrás de mim falando, eu ainda comentei com ele. Você também falou. Eu falei, pô, parece que eu tô ouvindo um podcast do Bob. Ele tá aqui atrás falando. Pô, insano, né? O Leandro via ali, né? Eu desdobrando ali, foi meu momento de desdobrar. Acompanhou aquilo ali, aprendeu com aquilo, desdobrou junto. E muita gente também, eu fiquei sabendo, o próprio Matheus veio do meu canal, fiquei sabendo esse dia. Matheus do Spectre, que faz as imagens da hora na escola. E fez o Discord também, merece reverência, tá fazendo um trabalho bem da hora. Um cara jovem, inclusive, impressionante, né? 17 anos. E tem 17 anos, é impressionante a energia, a energia de disposição. Durante todos esses anos, isso os irmãos concordam, né? É a jornada natural. Mas é como se fosse um eterno desdobrar, sabe? Uma coisa que não cessa. Olhando daqui pra lá, né? Parece que você olha daqui pra lá. Mesmo, né? Pra nós aqui é quântico, sabe? Passam uns dias, uma semana, umas horas. Nossa, desdobrou demais. E é assim, o tempo todo. Então, é difícil até assimilar ali a perspectiva. Poxa, faz 3 anos, sabe? Enfim. Já são vidas e vidas, em uma só. Mas fala um pouco, Leandro, a pergunta é, como chegamos até aqui? Então, em resumo, para mim chegar até aqui a trajetória da gente que é parecida, né? A gente já conversou bastante sobre isso, mas eu desde bem novo, assim, quando eu comecei a questionar a vida, né? Porque eu comecei a sentir que nada fazia sentido por causa de pouca coisa, não vou entrar em detalhes, mas eu querendo entender o sentido da vida, eu já comecei a estudar escrituras, né, a Bíblia, aí eu passei por igreja, né, cheguei até a pregar em cadeia, já falei muito sobre isso, e depois eu comecei a duvidar da Bíblia, né, por questionamentos que ninguém sabia responder, saí da Bíblia, comecei a estudar o ocultismo, depois também meio cansei do ocultismo, e voltei para o cristianismo, comecei a estudar Testemunho de Jeová, estudei um monte de
de categorias, né, do mesmo estudo. E até que eu encontrei a mecânica quântica e o Hélio Couto junto, né. Aí eu achei que eu tinha chegado na reta final da minha busca, só que ainda assim, em resumo, continuou faltando pacotes para mim, né. Minha consciência foi transbordando e, consequentemente, eu precisei de mais, né, daquilo que o meu espírito gritava, né, ali. Água dentro. da vida. Aí foi que eu conheci o Rogério, né, através do trabalho do Hélio Couto. A gente se adicionou no Facebook. Tretamos no Antônio Magalhães. Tretamos no Antônio Magalhães. O Rogério me deu um bloco, né, Rogério? Te deu um bloco no Facebook? Deu tempo. Eu tirei, né? Claro. Tirou? Porque nós estamos compartilhando. Não, mas é coisa do passado, Que suave. horror! Sabia disso não, cara. Não, mas é suave. Ainda bem que eu sei que o Leandro não esquece e não mente. Ele lembra. Sei. Mas aí então, eu conversava muito com o Rogério, às vezes assim, né? Eu via os vídeos dele, às vezes ele comentava também em alguns posts que eu fazia, não sei se você lembra, você até indicou eu pagava me adicionar. Eu pagava um pau. É que ele não fazia um vídeo, ele não fazia vídeo, né? Eu não fazia porque eu sentia que me faltava algo ainda, mas eu fazia texto. Escrevia, e eu li os textos, pagava um pau. Falei, caramba, esse cara entende mais do que eu algumas coisas. E quando ele entrou na escola também, começou a falar do Bob, sim, eu falei, caramba, esse cara entende, assimila algumas coisas melhor do que eu. É porque eu estudei muito, né, mano? Eu sempre quis entender a realidade mesmo, entender o que é isso, a estrutura, né? Eu fui muito fundo. Então no Hélio Couto ficou faltando coisas, mas quando eu vi o vídeo... Aí eu fiquei sabendo, assim, eu vi um vídeo do Bob uma vez, porque eu tava estudando a frequência Fibonacci ali, só que eu não dei a devida atenção. Eu vi certas partes, falei, caraca, o cara manja. Só que aí era assunto terra plana, eu não era simpático ao assunto, eu peguei e deixei de lado um pouco. Aí passou um tempo, fui ver que o Rogério tava arrumando, fui ver o canal dele, aí eu vi que tinha se aliado a um cara que chama Bob Navarro. Aí quando eu vi esse nome, eu lembrei na minha infância que eu ouvi algumas coisas assim na rádio falando que era produção Bob Navarro. Aí me chamou atenção esse nome, aí eu peguei e fui ver o que era isso, né? Fui aprofundar. Aí na hora que eu comecei a ver os vídeos, aí eu tive um choque, né? De realidade. Porque era muito profundo aquilo que estava sendo falado, né? Eu aprofundei, fui estudando, entendi ali a questão, né? O que estava acontecendo, entrei em contato com o Rogério, falei que eu queria participar. Aí foi desdobrando, né? Entrei na escola e é isso, em resumo é isso. Estou aí até hoje, me sinto plenamente convicto do que está acontecendo. Me encontrei a verdade última, encontrei o verbo, encontrei a direção. E é isso. Então, em resumo... Muito bom. Vamos ver o que o Renan tem a dizer. Como chegou aqui, como chegamos? É muito similar os caminhos, né? Uma repetição. Eu tinha um projeto musical chamado Metamorfose, que já era uma busca interna ali, pelas respostas da vida, né? Eram músicas de fé ali, até na época eu não entendia muito bem o que era escrito, mas hoje em dia muita coisa faz sentido. E aí vinha parar um pouco com a música, conheci o xamanismo, mergulhei no caminho medicinal, nessa busca por mim mesmo, né? E sempre percebia que, puta, ainda falta. Eu subia, expandia, acessava, mas voltava com um pouco de confusão ainda. Por mais que ao meu redor, né, das pessoas que eu conhecesse ao meu redor, talvez eu era um dos que trazia com mais coerência ali, mas ainda assim faltava. O vazio continuava ali. E aí passei por alguns momentos de escuridão, alguns momentos bem difíceis, né, onde não vem ao caso expressar aqui também. Mas naquele momento eu comecei a conhecer um pouco sobre a física quântica através do trabalho do Hélio Couto. Fui indo, mas ainda faltava. Eu entendi esse processo da dupla fenda, do quântico e do binário ali, mais ou menos, né? Da onda e da partícula, né? Mas ainda não tinha direção, porque eu olhava ao meu redor e ainda as coisas não faziam sentido. Eu via uma estrutura corrompida. E nos comentários de um dos vídeos do Hélio Couto, inclusive, o Leandro, que fez esse comentário, que inclusive a gente está aqui dividindo jornada, ele falou que o Bob Navarro era a continuação do Hélio Couto. E aí eu tive que ver, né? Engraçado, né? Poderia ser alguém foda pra te convencer. Mas foi um comentário. Exato, e eu não sabia ainda quem era o Leandro. Deixa eu ver se viu. Foi você com você eu mesmo. precisei ver. E foi todo um processo ali. Nem se conhecia, né? Exato. Nenhum conhecia. E foi todo um processo ali. Eu lembro no estúdio onde eu fazia as gravações. Até assimilar, era muita informação, como falaram, né? Só que tem uma curiosidade que o Leandro falou, que linka de novo com a história do Renan. E ele ouviu na rádio os negócios de música do Bob Navarro. Ele é produtor, né? E o Renan também ouviu na rádio, não, ele mais do que isso, ele viu lá.
Eu visitei o estúdio lá atrás. Isso é muito louco, né? A caminhada é muito longa, né? Eu tô resumindo ao máximo aqui. Mas aí eu tinha uma van na época, eu viajava, fazendo as apresentações do Metamorfose. Curiosamente, eu comprei um livro na internet, que é talvez o único, não sei se alguém mais tem, mas o único livro impresso de Lúcifer. E eu li todo esse processo morando na minha van, né? Inclusive quando eu cheguei aqui no Reino, nem o Bob tinha o próprio livro dele, inclusive ele tá com esse, que era meu. E tô aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Há um detalhe que eu queria falar da minha jornada que eu deixei escapar, e isso eu gosto de deixar muito. Eu gosto de lembrar, porque minha família, se estiver vendo, sabe que eu não tô mentindo. Meus amigos, todo mundo que viveu comigo sabe que isso é fato. Eu, antes de chegar aqui, claro, né, na jornada, eu sempre vivia perguntando, depois que eu conheci os evangelhos, eu gostava de perguntar para as pessoas se elas seriam capazes de reconhecer Cristo se ele voltasse, né? E perguntava se elas achavam que ele ia ir nas igrejas, ele ia pregar em alguma igreja, se as pessoas não fariam a mesma coisa, né? Tipo, zombaria daqueles que o reconheceu, né? Os reconheceu, né? Então, na minha jornada, eu sempre perguntei, né, para as pessoas se elas seriam capazes. Por mais que possa parecer arrogância, de certa forma, não sei. Eu perguntei, eu achava que eu poderia ser capaz de reconhecê-lo, e eu reconheci, né? Graças a Deus. Então, É verdade. Muito bom. É uma coisa legal de se perguntar para as pessoas. sim. Eu vou passar a perguntar também. É uma coisa legal de tentar explicar para as pessoas o que se tornou a nossa vida. O que é tudo isso, né? Para nossa família, para nosso coletivo. Sim. Mas é pesado. Total entrega. É uma tarefa complicada, as pessoas acham que às vezes que tudo é simples, né? Mas não é, a gente tem que largar tudo, né? A gente é incompreendido pelo meio que cerca a gente, pela família, né? A gente é visto literalmente como uma ovelha negra, quando na verdade a gente tá só tentando ajudar todo mundo, né? Sim. A gente vai explicar mais esse raciocínio nos próximos também. Fiquem com Deus, luz para nós. Pra nós.